Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Oiê, mais um novo Frontcast. O assunto de hoje eu queria há muito tempo trazer aqui pra gente, que é a saúde da mulher. Então hoje a gente sabe que tem muito mais mulheres no Brasil do que homens e a gente precisa falar desse assunto. Então a saúde da mulher, ela vai desde ali daquela mudança que a gente tem na adolescência, na nossa vida reprodutiva, até muito depois do climatério. Então a gente tem muita coisa para conversar e muito assunto para dar voz, né? Nós mulheres precisamos falar de todas essas fases e eu trouxe aqui, nesse momento muito especial, a ginecologista Vanessa Garcia para a gente falar sobre esse assunto muito legal. Camila, queria te agradecer, é um prazer estar aqui, acompanho o teu trabalho maravilhoso, tá de parabéns, tá? Por todo o trabalho que você traz, informações muito úteis para a sociedade, né? E, assim, é um prazer estar aqui. Eu sou formada pela UEPA, né? Fiz a minha residência na Federal, né? Na Santa Casa. Tenho uma pós-graduação em videolaparoscopia e em ultrassom. Então, eu sou realmente apaixonada pela saúde da mulher e eu procuro me especializar em várias áreas para que eu possa dar o melhor suporte possível. E, Vanessa, me conta, como foi para tu cair na ginecologia, né? Minha filha, eu caí de paraquedas. Literalmente. Tu querias fazer gineco desde o início? Não queria. Inclusive, até uma brincadeira com a minha família, porque eu entrei na faculdade dizendo que eu não seria nem ginecologista e nem pediatra. Então, eu tinha um preconceito com essas áreas. E aí, ao longo da faculdade, sempre a ginecologia e obstetrícia me puxando. Os casos mais complicados, as situações me puxando para ginecologia e obstetrícia. Até que chegou um momento que eu falei assim, não, essa é a área que eu realmente devo seguir. E estou aqui até hoje e foi a melhor escolha da vida. Hoje, cada dia que passa, trabalho também com residentes, então a gente está trabalhando na formação de novos profissionais, então eu vejo que eu não poderia estar em outro lugar, eu estou no local certo. Se eu fosse neurocirurgião, eu acho que eu não seria tão boa quanto eu sou ginecologista obstetra. E é assim, é engraçado que quando a gente encontra o propósito da gente, né? Às vezes o propósito encontra a gente, Exato. né? Nesse caminho nosso como médica, né? Agora, me diz, qual é o maior desafio que tu achas que tu tens hoje ao lidar com a saúde da mulher? Porque tu sabes que a gente aqui, a Vanessa, ela lida tanto com pessoas com fragilidade socioeconômica, Sim. né? Com mulheres de alto poder aquisitivo. Sim. Qual é a tua maior dificuldade hoje? Eu acredito que, por exemplo, para as que têm fragilidade econômica, o acesso, né? Então, por exemplo, a gente tem pacientes que precisam fazer cirurgia, por exemplo, pacientes com miomatose, que às vezes estão sangrando e elas precisam fazer cirurgia e elas não têm esse acesso com tanta facilidade. Então, elas vão ter essa dificuldade de poder ter o tratamento adequado. Então, eu acho que para esses pacientes com fragilidade econômica, o pior é o acesso à saúde realmente. E para as pacientes de alto poder aquisitivo, às vezes até uma boa escuta de um profissional. Então, não é porque a paciente tem um poder aquisitivo adequado, muitas das vezes o ginecologista, alguns ginecologistas, infelizmente, não fazem a escuta adequada. E aí a gente pode entrar, por exemplo, em doenças como endometriose, que às vezes a paciente tem anos e anos ali de dor e às vezes é banalizado. Você não faz uma boa anamnese, não escuta a paciente, não ouve, e aí você não consegue chegar ali naquele diagnóstico que ela já tem há algum tempo, mas ela simplesmente foi banalizada porque ela não foi ouvida, entendeu? Então, eu acho que seriam mais esses dois pontos, assim, para essas duas questões. E assim, eu estava pesquisando, né, sobre o assunto da saúde da mulher, fiquei chocada, Vanessa, porque assim, tem muito pouco tempo, né, de 50 anos para cá, que realmente a saúde da mulher virou uma importância de saúde pública, né? Sim. Então, assim, é muito recente ainda a gente falar de políticas públicas para deixar a mulher saudável fora do parto, né? Sim. Porque antes a saúde da mulher se restringir ao parto, né? Exatamente. Muito louco isso. Mas eu acho que isso é justamente porque antes não tinham pessoas como nós.
médicas mulheres, Uhum. entendeu? Então, a medicina, ela estava mais restrita aos homens. Então, assim, não que eles não vão dar importância, mas eles não sabem o que é uma cólica, eles não vão se ater a pesquisar sobre aqueles assuntos. Agora, a gente não. A gente, enquanto mulher, a gente vai ter o olhar para a população mulher. E aí a gente começa a fazer mais pesquisa, começa a estar com um olhar mais voltado para essa população, que antes não se tinha, porque a gente não tinha tanto. Hoje a gente sabe que, inclusive, a maioria dos profissionais médicos em algumas faculdades são mulheres, né? Hoje a Então, assistência toda, principalmente na pandemia, a gente viu, a maioria são enfermeiras, técnicas de enfermagem, mulheres que estão na linha de frente, né? exatamente. Então, isso faz com que o olhar seja diferente, né? Então, a gente comece a pesquisar mais sobre esses assuntos. Até a própria endometriose, como eu toquei no assunto, era uma coisa que não era vista porque era banalizada. Não, mulher tem que sentir dor, né? Mulher vai menstruar, vai sentir dor. Eu já peguei isso em consultório, pacientes que têm a clássica de diagnóstico de endometriose, e aí, quando passam em outros colegas, não, isso é normal. É normal sentir dor. É que nem dizer assim, entendeu? olha, você tá com 40 anos, perdeu o libido, é normal. Não é, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ouvir, validar aquela queixa e procurar ajudar aquela mulher, independente de qual seja a queixa. E isso não era escutado antes, porque antes não eram mulheres que cuidavam de mulheres, nada contra os homens, tá? Mas, né, a gente tem um olhar e uma escuta diferente. A mesma coisa, por exemplo, com relação à maternidade, né? Quando a mulher engravida. A mulher, ela tem um olhar diferente com outra mulher grávida, ou pelo menos deveria ter, né? Diferente do homem, que ele acha que é a mesma coisa, e não é. A gente sabe que muda o humor, muda várias coisas, e a gente tem que ter esse olhar mais próximo, né? E acolhedor. E qual é a primeira visita, assim? Quando é que a mulher precisa ir no ginecologista? Quando é que começa essa escolha? Normalmente, assim, na primeira menstruação, né? Então, assim, tem muitas mulheres que não vão no ginecologista logo de início, mas o ideal seria na primeira menstruação. Para educação, Vanessa. Para educação. Então, principalmente de doença sexualmente transmissível, né? Até mesmo da gravidez na adolescência, que é um problema que a gente tem aqui no nosso país, não só no nosso país, mas em outros países também. Mas aqui é muito acentuado, né, Vanessa? Sim. A sexualização, né, da infância, a gente vê, principalmente na nossa região, a gente vê casos assim que a gente fica assustada. Chocado. E assim, a gente, por exemplo, eu trabalho na Santa Casa também, a gente vê pacientes de 11 anos distante, 12 anos distante, que assim, é um absurdo, porque é uma criança. Então, não era para estar daquela forma. E, assim, se ela tivesse passado, por exemplo, eu tenho pacientes adolescentes e eu falo com todas as letras, olha, você já manteve relação sexual? Não manteve. Então, assim, a partir de agora você começou a menstruar, você pode engravidar. Então, se você for manter relação sexual, você precisa se proteger. Você precisa usar camisinha. Então, a gente precisa dessa orientação, que às vezes a mãe ou o pai fica um pouco envergonhado de conversar, de falar, e a gente precisa disso. Então, o primeiro momento para essa paciente ir no ginecologista seria ali na primeira menstruação ou quando está começando a surgir os sinais da puberdade, né? Começar o broto mamário, começa os pelinhos pubianos, ou então na axila, que isso daí já é um sinal de que já vai iniciar. Exato. Então, pode ser ou na primeira menstruação ou um pouquinho antes. E no início é tão complicado, né? Hoje as meninas estão menstruando muito precocemente, né? Então, muitas ainda não têm maturidade para isso, né? Para entendimento. Mas a gente pode conversar de uma forma lúdica. Uhum. Então, eu não, assim, eu falo namorar. Porque às vezes a paciente fala assim, relação sexual. Aí a mãe já te olha assim, tipo... Sempre tem a mãe do lado, né? Você fala assim, relação sexual, doutora, minha filha é pura, né? Ainda tem muito disso. E às vezes a paciente já até mantém. E eu tenho muitos pacientes que mantêm desse momento, né? Exatamente, que mantém relação e a mãe não sabe, entendeu? E a gente consegue perceber. A gente percebe no olhar da paciente que tem alguma coisa ali, aí na próxima consulta a gente já fala assim, olha, quando ela vier trazer os exames, deixa ela sozinha, que de repente ela pode querer perguntar algumas coisas que fica com vergonha. Tem algumas mães que aceitam, tem outras que não. E aí, nesse momento, a gente acaba vendo que algumas pacientes, mesmo com 12, 13 anos, já mantêm relação. E aí, a gente precisa orientar, para a gente evitar o problema de gestação na adolescência e também de doença sexualmente transmissível, né?
E assim, Vanessa, quais são assim os sintomas e sinais de DST? Porque assim, muita gente só vai procurar o ginecologista quando vê que tem alguma coisa errada, né? Sim. Aí a gente pode ter corrimento, a gente pode ter algumas lesões ulceradas, principalmente nos casos de sífilis, né? Que inclusive aqui no Brasil tem crescido bastante, né? E isso daí é muito preocupante, porque quando a paciente tem sífilis, se ela vier a engravidar e ela não tratar, a gente pode ter a sífilis congênita, que vai ser um problema de saúde que essa criança vai levar para o resto da vida, entendeu? Então, se tiver algum corrimento diferente ou então alguma lesão na região da vulva ou da vagina, o ideal é que essa paciente procure o ginecologista para fazer uma avaliação para tentar identificar qual doença sexualmente transmissível ela pode ter. Eu dei o exemplo da sífilis, mas tem muitas outras, né? Então, a sífilis é a que preocupa, entre aspas, mais, porque a gente vai ter um desenrolar tanto para aquela paciente, se ela vier a engravidar, para aquele feto também. E assim, ainda na ginecologia eu vejo muito isso, né? Por exemplo, na minha área da nutrologia, as pessoas vão já mudando uma consciência para uma prevenção. Sim. Mas a ginecologia geralmente é o contrário Sente. ainda, né? Sente alguma coisa, tá mudando agora mudando um com a pouquinho. ginecologia integrativa, né? De você procurar uma visão mais integrada da saúde da mulher, né? Sim. Principalmente nessa fase reprodutiva, que a gente quer ter performance física, mental, Sim. sexual, né? Mas assim, ainda existe, né, essa cultura de ir no ginecologista quando tem algo errado, né? Sim, tem, realmente. Tem muito, e principalmente com a pandemia. Nossa, com a pandemia a gente percebeu muito isso. Tem muitas pacientes que passaram 2, 3 anos sem fazer os seus preventivos por conta da situação da pandemia, né? E agora estão vindo ou por algum problema, como você relatou, e algumas porque já faziam e pararam de fazer por conta da pandemia, né? E nesse intervalo a gente tem tido alguns diagnósticos de câncer ou situações parecidas. E qual é a frequência do preventivo? Normal, aí depende. Depende, aí vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Eu digo assim, depende porque assim, pelo Ministério da Saúde, ele orienta que a paciente só deveria iniciar o preventivo aos 25 anos. Tá? Nossa. Eu aqui na nossa rede, né? Já tem muita coisa que pode dar errado aí. Exato. Já a Febrasgo, a gente recomenda que seja feita a partir da primeira relação sexual, né? Passou-se 12 meses, começar a fazer o acompanhamento de forma anual, tá? Então, isso daí... Eu acho que o posicionamento da Febrasgo, ele é muito mais olhando a nossa realidade nesse momento, né? Exato. A gente sabe que ali da organização é muito também questão populacional, né? Sim. Eles têm que pensar de uma forma diferente. Exato. Né? Mas assim, para nossa região... Com certeza seria a primeira relação e já fazer daqui a 12 meses, porque a gente vê que as pacientes aqui, elas iniciam uma relação sexual muito cedo, né? Então, se eu for deixar para fazer o preventivo só aos 25 anos, ela vai ter ali mais de 10 anos de atividade sexual sem fazer uma coleta de preventivo. Recentemente, a gente teve um caso na Santa Casa de uma paciente que ela tinha 22 anos. 22 anos, tem 22 anos. E ela teve o diagnóstico de câncer, né, de colo de útero na gestação. Ela nunca tinha feito nenhum preventivo, engravidou, né? Eu acho que ela começou, eu não lembro exatamente quando foi o início da relação sexual dela, mas eu acho que foi por volta dos 14 anos, né? E aí HPV, geralmente? Exatamente. Né? Aí... O HPV, só pra gente explicar, são verruguinhas ali genitais, existem vários subtipos e alguns estão associados, né, ao aparecimento de câncer de colo de útero. Exatamente, os de alto risco. E a gente tem como fazer exame para ver se a paciente tem aquele HPV de alto risco ou não. No caso dessa paciente, ela não tinha o condiloma, que é o HPV, que são as verrugas do lado de fora, mas ela já tinha a lesão vegetante lá dentro do colo do útero. E ela procurou por sangramento na gestação. Aí o diagnóstico foi feito na gestação, porque ela nunca tinha feito nenhum preventivo. Então, se a gente tivesse seguido essa rotina de fazer o preventivo de forma anual, depois da primeira relação, provavelmente ela teria sido diagnosticada antes, né? E o tratamento teria sido menos invasivo, né? E com relação à vacina do HPV, tu acha que isso vai mudar essa realidade daqui pra frente? Eu acho que já mudou, na verdade. Mudou? Eu vejo que já mudou, porque assim, a gente já tem a vacinação das crianças e hoje a gente pode fazer a vacinação também das pessoas que têm a lesão. Então, porque, por exemplo, eu não fiz vacina de HPV quando eu era criança, porque não era a nossa rotina naquele momento. Mas se a gente tem uma paciente mais ou menos
com 25 anos, que tem uma lesão já de alto grau, você pode recomendar para essa paciente fazer a vacina. E isso daí vai diminuir o risco dela. Então, a vacina é importantíssima para diminuir aí essa questão do câncer de colo de útero. E assim, na nossa região, se a gente for ver como era no passado, há uns 10 anos atrás, e agora, a gente já vê que o câncer de colo de útero, ele já não é mais tão, vamos dizer assim... Prevalente como era, né? Ele já não mata tanto, na verdade. A prevalência talvez não tenha A mudado prevalência tanto. eu acho que talvez tenha diminuído um pouco, mas eu acho que mais a morbidade mesmo, entendeu? Ele já não mata tanto porque a gente já consegue fazer mais esse diagnóstico. Hoje a gente tem mais dificuldade com as pacientes de interior. As pacientes aqui da capital é mais difícil a gente ter situações assim, mas as pacientes do interior, aquelas senhorinhas que têm vergonha, né? Essas são as pacientes que ainda têm uma morbidade um pouco maior, porque não aceitam fazer a prevenção. Então, aquelas que aceitam fazer a prevenção, a gente já tem reduzido isso daí, porque a gente pega em fases iniciais. Então, a gente já não pega ali naquela fase onde a paciente vai ter uma morbidade maior. Aqui a gente tem um quadro que são perguntas do seguidor, Vanessa. E a certo. pergunta aqui feita pela Patrícia é: qual é o melhor método anticoncepcional? Isso daí eu não vou ter como responder, porque depende da pessoa. Pois é isso que a gente precisa ver. Hoje em dia, a gente precisa individualizar o cuidado, né? Com certeza, porque eu tenho paciente que vai se adaptar bem ao DIU, tanto o hormonal quanto o não hormonal, porque a gente tem 2 tipos de DIU, né? E explica um pouquinho essa diferença para as pessoas entenderem. O DIU é o quê? O DIU, ele é um dispositivo que ele fica dentro do útero, que ele vai fazer uma anticoncepção. E aí a gente tem 2 tipos. Um que é de cobre, que ele tem duração de 10 anos, tá? E tem o hormonal, que tem duração de 5 anos. O Mirena, o Calena. Isso, o todos Mirena e o esses Calena. Eles têm 5 anos. Exato, eles são 5 anos, eles estão querendo aumentar para 7, mas não é 5, tá? Segurança, meninas, segurança. Exatamente. Mas assim, então a gente tem esses 2 tipos. Aí, por exemplo, se eu tenho uma paciente que tem muita cólica, tem um fluxo menstrual aumentado, ela não vai se adaptar. Eu não vou poder colocar um DIU de cobre nela. Eu posso até pensar em colocar um Calena ou um Mirena. Vai depender de como que é o ciclo menstrual dessa paciente, né? Então, por isso que eu não tenho como dizer qual é o melhor anticoncepcional. Eu sempre tem acho que individualizar, né? Aí, por exemplo, tem uma paciente que pode ter muita acne. E aí eu já vou lançar a mão de um anticoncepcional que tenha uma progesterona que vai melhorar essa acne, entendeu? Que a gente tem essas possibilidades também, entendeu? Então, isso é muito pessoal. Então, a gente precisa conversar com a paciente, ver as necessidades dela, ver como que é o ciclo dela, para aí, então, escolher um anticoncepcional que seja melhor para ela. E assim, ver o estilo de vida também, Sim. né? Hoje eu tenho muita gente que me procura no consultório que já fez anticoncepcional por muito tempo e que agora tá tendo problemas, né? Sim. Com o uso do anticoncepcional. Queda de libido, né? Que é possível. Né? Nem todas, né? A gente sempre fala isso, nem todas as mulheres têm alteração de libido, mas grande parte pelo menos das que me procuram, né? Principalmente depois dos 35. A gente percebe, Aí eu já percebo tem isso. os fatores, né, que são próprios da mulher, né? E também se associa com o anticoncepcional. E o Implanon? O Implanon. O Implanon é o queridinho de muita gente. Gente, né? eu tenho... Olha, o Implanon, Mas... não me ouça, mas eu tenho medo do Implanon, porque eu vejo muitas mulheres que incham muito e que ficam... Pois é. Então, com vamos ganho de lá. pé. Vamos lá, me explica o Implanon. O Implanon, ele é um implante, né, subdérmico, que inclusive a pessoa já teve Implanon e eu já tive Implanon. Tu engordaste, Vanessa? Sim. Tá. Gente, eu não recomendo Implanon. Né? Enfim. Tá aí, olha, isso assim, é interessante a gente falar sobre as nossas vivências também, né? E assim, as pacientes que eu tenho que já usaram, tem paciente que se adapta super bem, por isso que eu tô falando que depende muito de qual momento, né? Então, o Implanon, ele tem duração de 3 anos, né? Então, o que eu recomendo? Para quais pacientes eu recomendo Implanon? Por exemplo, aquela paciente teve filho, né? Ela tá pensando em ter o 2º filho, mas ela quer dar um espaço de tempo ali de 2 anos, tá em amamentação exclusiva, que ele é compatível com a amamentação, né? Aí a gente pode lançar mão do Implanon para essa paciente, né? Lançar mão para, por exemplo, no meu caso, eu coloquei o Implanon porque meu filho teve a PLV. Alergia à proteína do leite. Também. Olha só, outra coisa em comum. Gente, esses filhinhos premiados. Deixa. E aí eu tive que fazer dieta. E a gente sabe que no anticoncepcional tem a lactose. Então eu não podia tomar um anticoncepcional oral por conta da lactose. E aí eu tive que colocar o Implanon por esse motivo. O meu motivo foi esse. Mas eu tenho pacientes que colocaram porque queriam um intervalo de um filho para o outro de mais ou menos 2, 3 anos.
É uma possibilidade. Mas eu não costumo recomendar ele, por exemplo, tem algumas pessoas que recomendam para adolescente. Pode ser? Pode, mas e se for aquela adolescente que já foi uma adolescente mais gordinha, entendeu? Aí fica difícil, Eu sempre entendeu? falo que a gente sempre tem que conversar muito, né? Entre profissionais, entre especialidades médicas, né? E com o paciente. Porque, assim, a melhor forma é individualizar o cuidado, Com né? certeza. Ver o estilo de vida, ver se aquilo é compatível com aquela realidade. paciente, com aquela realidade, né? Então, Com eu tenho certeza. paciente que já chega com DIU e ama DIU. Tem paciente Sim. que chega e fala assim, eu não aguento, me dá cólica, eu não quero menstruar. Tem mulher que não gosta de menstruar, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, para essa mulher que e ainda tem a questão dos escapes, porque o Implanon, nos primeiros 2 anos ali, ele é muito bom, mas depois ele tem começa duração, a dar escape. começa a dar escape. E aí tem algumas pacientes que acabam tirando por conta do escape. E aí isso tem que ser muito bem conversado com a paciente. Olha, você vai colocar esse método, mas tem a possibilidade de você ter escape, pode acontecer isso. Então, você tem que repassar isso para a paciente para ver se realmente para ela aquilo vai fazer sentido. Tem adolescente que tem Implanon e gosta? Tem. Então, isso daí é muito relativo, né? Mas tem que ter esse cuidado. E eu acredito também que a gente não pode demonizar nenhum Isso. método anticoncepcional, Com né? certeza. Ou concepção. Mas assim, vai fazer um Implanon? Vamos fazer um acompanhamento, né? Sim, exatamente. Porque eu acho que o que acontece é que a pessoa faz e some do consultório. Mais ou menos isso. Né? Aí Eu não vou volta 3 engravidar, anos. eu não vou engravidar, e para que eu vou estar lá, né? É. Então aí começa. Edema, Sim. E dificuldade né, nessa fase inicial. Exatamente. E o próprio DIU também, porque às vezes o DIU ele pode ficar não bem posicionado, então a paciente precisa estar fazendo esse acompanhamento anual, porque ela precisa fazer ultrassom para saber se ele está bem posicionado, tem que ver o aqueles fiozinho. memes da internet que a criança nasce com DIU DIUzinho. seguro. Pois é. Pode Mas, acontecer, assim, né, Vanessa? Pode. Agora sim, a gente tem que levar em consideração o seguinte, dos métodos contraceptivos, o Implanon é o mais seguro do mercado. É mesmo, Tá? O índice de PIL dele, que é o índice que a gente avalia para ver se é seguro ou não seguro, vamos colocar dessa forma, ele é o que tem menor falha, inclusive do que vasectomia e laqueadura. Olha aí, tá? que informação Então, muito legal. isso daí a gente tem que passar. E, como você falou, a gente não pode demonizar. Então, a gente tem que conversar e ver se adapta para essa paciente. Se adaptar, a gente faz e pronto. Você faz uma anestesia local, é tranquilo de fazer, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E o DIU também tem uma excelente taxa oh, meu Deus. Ele não, o índice de falha dele é muito baixo também, né? Entendeu? Então, assim, por exemplo, entre você fazer o DIU, né, e fazer um anticoncepcional oral, comprimido, o DIU é mais seguro. Porque você pode falhar, né? Exatamente. Se a gente for fazer uma comparação, né? E o Mirena, ou Kailena, que é o hormonal, né? Ele é mais seguro do que o de cobre, porque ele vai causar algumas alterações lá no útero, que também vai ajudar nessa questão da anticoncepção. E também diminui o volume, né, da menstruação. E isso sim. deixa muitas mulheres confortáveis, e né? tem algumas mulheres que podem entrar em amenorreia. A amenorreia é quando a paciente fica sem menstruar. Então, algumas pacientes com o Mirena ou Kailena com o tempo ficam, né, na amenorreia. Ou no máximo um escapezinho que a gente chama de spotting, né? E aí também tem que ser conversado. Tudo tem que ser conversado, né? Para a paciente saber o que esperar. É uma decisão muito importante, né? Sim. Que hoje a gente tem como mulher essa autonomia de escolher, né? Sim. O momento que a gente vai ter nosso bebê, de que forma a gente vai se prevenir, Sim. de que jeito a gente vai se cuidar, né? Sim. Eu vejo assim, eu tenho muitos depoimentos em rede social de mulheres que foram para alguns ginecologistas, nem são daqui de Belém, mas que, assim, uma me chocou bastante, que ela disse assim, olha, doutora, eu sou separada, fui no ginecologista, e aí fui falar sobre que eu tava sem libido, aí era uma mulher que atendeu, e ela disse assim, para que você quer melhorar a libido se você não tem parceiro? Sim, mas né? ela tá viva. E assim, essa visão que a gente só é interessante para a sociedade quando a gente está no período reprodutivo, né? Depois que a gente entra ali na menopausa, começa a ter uma série de complicações, as coisas estão mudando, graças a Deus, né, Vanessa? E a gente vê a Cláudia Raia grávida com 50 eu acho que 54. 54. 54 Muda a realidade das mulheres hoje, né? Com certeza. E assim, é como a gente está conversando, a gente tem que escutar essa paciente e ver qual é a queixa dela. Então, na menopausa, é possível sim ter uma vida sexual ativa, entendeu? Basta que você tenha um bom acompanhamento. Hoje a gente pode fazer tanto reposição hormonal
oral, transdérmica, local. Então, a gente tem várias formas de melhorar essa qualidade de vida da paciente, tanto no geral quanto sexual. Não é porque ela entrou na menopausa que agora ela não pode mais manter relação. Não é bem Pelo por contrário, aí. a gente tem que cuidar muito mais dessa mulher para que ela tenha uma vida saudável, né? E certeza. confortável, né? Do ato sexual, né? Com certeza. E é uma queixa recorrente, né? No consultório, a paciente chegar, às vezes tem secura vaginal, às vezes tem dor na relação, às vezes alguns maridos não aceitam. Infelizmente, isso ainda é uma queixa comum. Não aceitam o período do climatério? Assim, Ou não essas aceita alterações? essas alterações. Por exemplo, a paciente reclamar que tá com dor. Tem parceiro que aceita e, né? Não continua, né? Deixa eu fico vendo assim, eu falei assim, é muito alecrim dourado pra mim, né? Não, enfim, uma vez eu disse pra uma, eu falei assim, traga seu marido na consulta que eu vou explicar pra ele. Muito legal porque isso, né? ele precisa entender que você não tá querendo manter relação, não é porque você não quer. Não porque não gosta, né? É porque você está desconfortável. E ninguém vai fazer uma coisa que é desconfortável. Que leva dor, né? Exatamente. A gente pode resolver isso e a gente vai, mas ele tem que entender que vai demorar até a medicação fazer efeito. E, infelizmente, isso ainda é comum. Ainda tem esses casos, né? Eu acho que a gente precisa normalizar, né? Falar muito mais do climatério, Sim. né? Da menopausa. Incluir os homens nessa discussão, né? Porque hoje você tá com uma parceira jovem, você pode ficar com ela muito tempo, ela vai envelhecer, vai sair dessa fase reprodutiva e você vai passar com ela esses problemas. Da mesma forma que o homem entra na andropausa, né? Exatamente. Só que na nossa cultura tudo é a mulher, né? Sim. Então, A gente assume muitas responsabilidades. Sempre de muitas coisas né? e muitas cobranças, né? Exatamente. Então, acho que sempre a gente tem que realmente falar sobre... E assim, hoje as mulheres têm falado muito mais, né? Tem parado de ter vergonha. Tem paciente que não falou ainda pro marido que entrou na menopausa. Olha só. E aí, como é que ele vai Aí entender? ela começa a engordar, né? E ele não consegue entender. Ele consegue entender. Fica mais irritada, tem insônia, e aí, se não tiver a reposição adequada, pode piorar e ele não vai entender. Então, eles entenderem ajuda, porque eles estão ficam mais inseridos compreensivos nisso também, né? Nesse Com cuidado certeza. dessa saúde da mulher. E, Vanessa, tem uma pergunta aqui. O chip da beleza, ele é um método anticoncepcional? Olha, então, o chip da beleza, ele não é aceito, né, pelas grandes sociedades, pela Anvisa, pela própria Febrasgo, que é o chip de gestrinona, né? Então, assim, a gente não considera ele como anticoncepcional. É muito arriscado até. Tem algumas pessoas que fazem inserção, tudo mais, mas o posicionamento das grandes sociedades é não aceitá-lo. Inclusive, eu sempre me direciono pela Febrasgo, porque é a Federação sociedade, Brasileira. É a sim. nossa sociedade. Para quem não sabe, é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, ela que vai nortear as nossas condutas. Porque você sabe, né? Ginecologia e Obstetrícia sempre tem muitos vieses, né? Sim. Tem... A gestrinona, ela é uma opção para a endometriose, Sim. para dor, né? Sim, mas são alguns casos específicos. O que se tem feito hoje? Tem se falado muito dessa questão justamente do chip da beleza, para você colocar, para você ter um pouco mais de testosterona, ter mais massa muscular, entendeu? Então, não é com esse objetivo. Então, por exemplo, para as pacientes que têm endometriose, dor crônica, é uma coisa, é totalmente aceitável. Agora, você fazer ele de outra forma, aí a gente já... Não é recomendado. O chip da beleza, primeiro começa pelo nome errado, né, Vanessa? Exatamente. Que ele, na realidade, ele é um hormônio, né? Que ele é androgênico. Sim. Então, por ser androgênico, as mulheres ganham mais massa muscular. Mais né? libido. Mais libido, tem todo esse boom, né? Uhum. Só que a gente tem algumas indicações, né? A Sim. mulher com TPM, né? Sim. A endometriose e tudo. Mas só que hoje banalizou. Exatamente. Hoje qualquer pessoa quer chegar e quer Eu falei assim, eu colocar... quero colocar um chip da beleza. Chip da E não beleza. é assim. Não é, ela tem que ver se ela vai ter indicação para fazer o Eu uso sou super daquela- contra. E assim, eu uso gestrinona nas minhas pacientes quando eu tenho predominância estrogênica, que eu não consegui mudar com o estilo de vida. Quando eu tô com uma mulher que tem muito baixo massa muscular Sim, e que ela está já no climatério, na menopausa. Quer dizer, a gente hoje precisa escolher com muito carinho, né, e ética. Sim. Porque eu falo, o implante, ele é um meio. O hormônio é, né, um Sim, bioidêntico, mas sim. a gente precisa saber Sim, manejar isso, Com né? certeza. Você precisa saber as indicações. Como eu disse, ele bem indicado, ele é excelente. Mas ele não pode ser banalizado. Senão a que gente é o cai que tá naquelas acontecendo. loucuras que a gente está vendo na internet, né? Exatamente. Pessoas sem cabelo,
né? Pessoas Com a com voz muita alterada, acne, acne. né? E aí a pessoa não entende por quê? Porque aquela pessoa, ela não tinha indicação de fazer uso daquela medicação. Tem Entendeu? muita gente que faz E sem tem indicação. pessoas que precisam fazer e que vão ter melhora na qualidade de vida, né? E aí é outra história, mas E que a não é a Febrasgo, maioria, né? eu vejo a sociedade de ginecologia muito bem posicionada, assim, né? Cada assunto que vem à tona na sociedade, ela vem e se posiciona, né? É verdade. Então, assim, é claro que como médico a gente sempre tem que ter Aquela visão crítica crítica também. e individualizar, Sim. né? Sim, com Mas certeza. eu acho muito bacana isso, sabe? Porque se o fulano da Febrasgo falar assim, olha, eu quero um sangramento uterino disfuncional, tem lá a conduta Sim, todinha, né? tem. Se eu quiser falar Ele tem sobre vários reposição, protocolos. e isso é muito interessante para quem faz a ginecologia nesse país e para quem está começando também a fazer ginecologia funcional, né? Sim. Integrativa, né? Que hoje a gente vê esse campo de vocês crescendo muito. Sim. Mas eu quero falar de uma das tuas paixões, que é a obstetrícia, né? Ah, sim, a obstetrícia é é o amor da minha vida. Hoje tem muito julgamento, né, Vanessa, com relação Sim. à escolha do parto. Sim, tem. Como é que vocês lidam com isso no consultório? Então, o que eu sempre falo para o paciente? Eu sempre oriento a paciente ver o parto, seja ele normal ou cesárea, como um rito de passagem. Como assim um rito de passagem? A Camila que existia antes dos teus filhos nascer, ela era uma, Com certeza. entendeu? A Camila de hoje é completamente diferente. Uhum. Concorda comigo? Perfeito, mas perfeito. Então, se você se prepara para passar pelo trabalho de parto ou até pela própria cesariana dessa forma, eu acho que o processo vai ser um processo menos doloroso. Todos nós sabemos que quando uma criança nasce, tem toda uma mudança, não é uma coisa fácil. A gente tem muita romantização da maternidade, não é bem por aí. Eu sempre falo isso para as pacientes de pré-natal. Falo, olha, vai mudar, principalmente quando é o primeiro filho, vai mudar. Vai mudar muito. Você vai ter outras responsabilidades, enfim, tentar preparar, que a gente nunca está preparado, na verdade, né? Mas a gente tenta. Os primeiros E 60 dias é o São desafio. caóticos. Eu me lembro, Vanessa, que eu fiquei tão, assim, com tanta privação que os meus 2 filhos foram prematuros e foram para casa, direto de uma UTI para casa. Eu não Entendi. dormia, porque eu Uhum. ficava com medo deles pararem. Aquelas loucuras que mãe tem. E mãe médica é pior. E pior, né? Aí eu ficava olhando os meninos, eu não dormia à noite. Até que eu vi os brinquedinhos balançando, eu falei, olha, a privação de sono já tá me dando instabilidade Sim. a esse ponto. Aí eu passei a noite, né? Eu falei assim, olha, eu preciso dormir 3 horas seguidas. Eu Né? preciso Eu disso. preciso disso, senão eu não vou conseguir dar conta de cuidar de um bebê 24 horas, né? E é isso que eu vejo. Muitas pessoas vão visitar o RN. Visitem a mãe. Levem comida pra mãe. Pergunte se a mãe Lavem a louça da mãe, né? Pergunte se a mãe Precisa de alguma tomar coisa. Um banho quietinha, Exatamente. né? Precisa lavar o cabelo, que é tão importante pra mulher. O bebê, ele não precisa de tanto contato, ele tem que estar lá guardadinho, né? Mas É a gente verdade. precisa olhar para a mãe nesse momento. São É tantas verdade. mudanças psicológicas, né? De corpo. A gente se olha, a Exatamente. gente não se Não reconhece. se reconhece. naquele É momento. como eu disse, é uma nova mulher. É uma nova fase ali. É tudo novo, principalmente, lógico, que quando vem o segundo também, porque vai mudar a rotina, vai mudar a dinâmica, mas quando vem o primeiro, tudo é muito novo, você não sabe o que esperar, você não sabe se você vai dar conta, aí você fica se perguntando, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou conseguir amamentar? E aí são vários questionamentos, várias dúvidas. Então, o parto, ele só é o início, ele é o pontapé. Tipo, é o começo daquela jornada. Então, eu sempre falo, eu sou muito incentivadora do parto normal, mas eu respeito muito a escolha da paciente. Eu acho que a paciente, ela precisa tomar uma decisão informada. Então, por exemplo, ela sabe quais são os benefícios, quais são os riscos do parto normal, da cesariana. A gente, vamos dizer assim, olha, você vai ter parto normal, por exemplo, né? Quais são os benefícios? Vai diminuir o risco de alergia para essa criança, a recuperação da Da mãe é corpo melhor. da mãe é mais rápida, porque aí o útero ele vai evoluir mais rápido, vai auxiliar na questão da amamentação, porque vai ser liberado mais ocitocina, né? Mas tem paciente que não tem condições, às vezes, até mesmo psicológica, de passar por um trabalho de parto, porque um trabalho de parto não é fácil. Entendeu? Então, Os meus foi tudo bolsa rota, né? Prematuros. Eu falei, Jesus, são quantas facas que estão indo para Na a minha minha- pelve? meu era na costa. A impressão que eu tinha era que tinha um monte de faca Eu na falei minha assim, costa. valorizem a mãe de vocês, né? As Exatamente. esposas de vocês que passaram, não só
pelo parto normal, mas assim, por todo esse processo, né? Sim. Porque existe muito uma romantização, tipo, ela é muito forte, ela fez um parto Sim. normal, né? Mas a cesárea, gente, pra mim, É sinceramente, muito eu traumatizante. tive parto normal, mas eu acho que a cesárea é pior. Assim, não tive a experiência da cesárea. Por Eu que tive, que eu posso te Então, contar. me conta. Eu acho que é pior, porque o que que eu penso, né? Parto normal, você tá lá em trabalho de parto, você passa por toda a experiência, nasceu a criança, acabou, né? Aí você consegue levantar, tem um desconforto ali na região perineal? Tem. Mas você consegue levantar, você consegue se movimentar com uma certa liberdade. Agora você imagina só, você operada, como eu digo, cesareada, né? Levou todos aqueles pontos em todas aquelas camadas, aí a criança tá chorando de madrugada. Aí você tem que levantar. Gente, Não, pra e o mim... pior é não poder fazer isso, né? Que às vezes tem ali o pai, a avó que traz a criança, você não Exato. tá numa postura legal para amamentar. Aquele primeiro contato, a gente já fica ali, né, numa posição que a gente não Não deveria. é favorável. Os meus 2 partos foram cesariana. Uhum. E os 2 foram. Eu nunca quis ter parto normal, eu sempre tive medo. Sim. E tô sendo muito sincera com relação a isso. Mas assim, no segundo, ele foi muito esperado e eu tive muita dificuldade, sabe? Tive ameaça de aborto. Então, assim, era um bebê que o meu mais velho estava querendo Entendi. muito. E quando eu fui para a sala de parto, ele foi já com iminência de mecônio. Entendi. Então, vai se fazer logo a cesariana de Sim, urgência. sim. Lá, eu não fui tratada como mãe, eu fui Entendi. tratada como médica, Vanessa. Entendi. Sabe? Senta aí que tu não é cirurgiã, tu já sabe onde é, né? Isso não foi a minha ginecologista, que era a minha ginecologista Nossa. maravilhosa. Foi a anestesista, né? Uhum. Senta aí que tu sabe como é, né? É bom trabalhar com médico, a gente não explica. Ela falou, olha, que bom que tu vai fazer cesárea. Eu nunca esqueço isso. Porque ali teve uma mãe que assistiu parto normal, o menino tá na UTI. Aí eu falei, gente, que sensibilidade, né? Gente, eu tô no meu momento. No meu momento. É como eu sempre E falo. meu filho era prematuro, Sim, sabe, Vanessa? você tava fragilizada. E pelo que você me falou, foi uma gestação que não foi uma gestação Não, eu fiquei fácil, foi acamada. complicada, né? Então, assim, esse momento marcou a vida toda, sabe? Eu tenho muito... Você tem um filho prematuro, você não conseguir amamentar teu filho é Logo, ter muito aquele difícil. eu Contato imagino. inicial. Toda mãe quer sair da maternidade com Com o seu bebê no colo. Sim. E eu saí sem os meus, né? Aí tu ficas indo ali e voltar. Então, esse olhar que a gente precisa ter da equipe multidisciplinar. Com Porque certeza. muitas vezes os nossos ginecologistas são maravilhosos, né? Mas nem sempre todo mundo que tá Toda a ali no equipe tá no entorno mesmo... pensa do mesmo jeito, né? Sim. Aí hoje a gente tem que falar de parto humanizado, né? Sim. Para recuperar esse momento mais Exato. bonito. Que E o o que é? O parto Vanessa? humanizado não é o parto normal. As pessoas acham que o parto humanizado é obrigatoriamente o parto normal. Não é. O parto humanizado é aquele parto onde as escolhas da paciente são aceitas e são acolhidas. E isso pode ser uma cesárea. Nossa, isso é Entendeu? poderosíssimo. Não precisa ser um parto normal. Se a paciente, eu tenho pacientes que não têm condições psicológicas de passar por um trabalho de parto. E tá tudo bem. A gente tem que pegar na mão dessa paciente, levar ela e fazer com que ela tenha um parto respeitoso. E pode ser uma cesariana. Não precisa, a paciente pode amamentar durante a cesariana. Ela pode ter o contato pele a pele dela durante a cesariana. Basta que a equipe esteja engajada para isso. Entendeu? Colocar a música que ela quer. Exato. Né? Esperar Um ambiente- aquelas pulsações ali do cordão, né? Sim, deixar para que o RN tenha menos risco de anemia, entendeu? Que tem toda uma questão, mas assim, é uma questão de respeito. Então, como eu falei para ti antes, quando a gente estava conversando um pouquinho, os obstetras, eles são os porteiros do mundo, né? Então, eles são as primeiras pessoas a pegar Me naquele emocionei a sezinho. segunda vez com ele. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho Sim. que a gente... E sempre que eu recepciono um neném, eu sempre falo, né? Seja no parto normal, seja na cesárea, eu pego e falo assim, meu filho, seja bem-vindo a esse mundo. Que Deus te abençoe, que você seja uma boa pessoa. Porque eu acho que as palavras têm poder. Sim. Então, se você recebe bem uma criança, um bebê, a chance dessa criança ter uma vida boa, ela é muito maior do que se você pega ela e trata igual um saco de batata. Uhum. Entendeu? E tem um médico, acho que é francês, o Michel Odent, que ele fala assim, que para mudar o mundo, a gente tem que mudar a forma de nascer. E eu acho que a gente tem muito isso de tratar como uma coisa automática. E não é. É o momento daquela paciente, é o parto daquela paciente. Então, para ela, é o filho dela que está nascendo, não é mais um parto.
Pra gente pode até ser, pro profissional, mas pra ela não. É o filho dela, é o parto dela, né? É um momento que ela vai lembrar a vida toda. Eu falo a Estela Vaz, que foi a minha obstetra, Ela né? é perfeita. Eu amo essa mulher. E aí eu falo pros meus filhos, falo assim, olha, essa foi o ser humano, a primeira pessoa que pegou em você. Isso, quando eu vejo os meus filhos, eu sempre falo isso, porque eu acho que a gente tem que praticar muito a gratidão, sabe? Sim. E assim, a gente precisa ter, principalmente no obstetra, aquele olhar do cuidado, né? Sim. Daquele acolhimento. Olha, eu tive isso, eu vou ser respondido, né? Sim. Você ser acolhido, porque a gente tem muitas dúvidas durante o processo. Com certeza, e é natural, de gestar. porque às vezes você vai sentir uma coisa que é normal, que a gente sabe que faz parte, mas você não sabe, porque você não estudou para isso, você não sabe que aquilo é normal. Então, o obstetra ele tem que ter esse cuidado e esse carinho com a paciente, porque é tudo novo. Como eu te falei antes, né? O obstetra, ele é o médico da mãe, é o médico do neném, é o médico da família, porque todo A mundo... Vanessa tava me falando, falei assim, ai, Vanessa, tu cuida do binômio. Ela disse, não, eu cuido da família. Eu falei, isso mesmo, gente, eu nunca tinha pensado da desse jeito, família, da família porque, mesmo, né? Por exemplo, os avós estão esperando, os tios estão esperando, então todo mundo está esperando aquela criança. Então, é uma responsabilidade grande, né? E, assim, eu me sinto muito honrada por poder fazer parte disso, porque é uma honra você poder fazer parte desse momento, que é um momento muito especial. Você sempre vai lembrar do nascimento do seu filho. Sempre. Não vai ter um momento na sua vida que você não vai lembrar como foi que seu filho nasceu. Vai ficar registrado ali na sua Aquela memória primeira pra impressão sempre. de olhar aquela carinha, né? Exatamente. E se foi um momento acolhedor, isso vai fazer toda a diferença. Assim como se não foi, você vai ter aquele trauma. Eu já tive casos de paciente, teve uma paciente recentemente, inclusive, que ela queria parto normal a todo custo. Porque Isso, né? ela tinha tido uma cesariana anterior, no qual ela foi desrespeitada, né? Então, ela não teve as vontades dela acolhida, não teve o contato com a criança. Então, assim, ela colocou na cabeça dela que tinha que ser parto normal, porque se fosse parto normal, ela ia conseguir pegar o bebê dela e ia ter o momento com o bebê dela, né? Só que ela entrou em trabalho de parto, evoluiu todo o trabalho de parto e chegou em um dado momento que não evoluiu. Tipo, foi uma desproporção. Chegou a dilatação completa e ela não... O bebê não descia. Não desceu, de jeito nenhum, né? E realmente já tinha indicação de cesárea. A criança não estava em sofrimento ainda, mas se continuasse, provavelmente ia entrar. E eu falei, conversei, ela, não, mas eu não quero por conta de que a minha cesárea, eu expliquei para ela, disse, meu amor, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ser diferente agora. Vai ser diferente. Você vai ficar com o seu neném, você vai participar do momento. Aí, a questão da música, se você quiser, você pode ficar com a música que você quer, ou então a gente pode colocar uma música mais calma para te acalmar. Porque às vezes tem paciente que não pensou nisso e não tem, mas a gente põe mesmo assim, né? E aí, conversei com ela, tudo, e aí ela acabou aceitando. E acabou indo para cesárea porque realmente tinha indicação. Mas foi completamente diferente. Então, ela ressignificou aquele primeiro parto. Então, assim, o parto humanizado, ele não é parto normal. Ele é o parto que respeita a decisão da paciente. Pode ser normal, pode ser cesárea. E assim, entendeu? o que a gente Pode ser parto precisa, né? com analgesia. Como entendeu? médico, é garantir a segurança, né? Sim. A Porque às segurança da mãe e do bebê. Entendeu? Porque às vezes fala assim, eu quero fazer um parto normal. É seguro fazer, né? É seguro aguardar mais um pouco? Porque daqui a pouco a gente vê as histórias da violência obstétrica, Sim, né? exatamente. De ficar em cima da paciente, pressionando para um bebê sair. Exato. Levando um desconforto abrupto ali para a mãe e para o bebê, com Sim, riscos, né? Sim, exatamente. Então, assim, a obstetrícia evoluiu muito, né? Sim. E o olhar também, né? Da sociedade, da mulher com relação ao parto. Sim, o que eu vejo é que, assim, no passado, o parto era da mulher, né? Aí, eu digo da mulher que tinham as parteiras e tudo mais, a gente sabe disso. E aí, depois, o parto passou a ser do médico, né? O médico que faz o parto, né? Mas hoje... faz uma boa cesárea, né? Exatamente, então faz um bom parto. Ele né? faz o parto normal legal. Exato, mas o parto normal, quem faz não é o médico. É a paciente. É a paciente, ela, o médico, ativamente, exatamente. Né? O médico tá ali para fazer uma assistência para garantir que ela e que o bebê vão ficar bem. Essa é a função do médico no parto normal, né? Na cesárea é ele que vai fazer mesmo, ok. Mas no parto normal não, ele vai fazer só assistência. E isso tem mudado. Tipo, essa visão de que o médico faz o parto, né? Tem mudado. A gente tem deixado a mulher mais como protagonista desse momento. Que eu acho que é muito importante.
né? Empoderando ela durante a gestação toda, né, Exatamente, Vanessa? com conhecimento, quais são os riscos, quais são os benefícios, entendeu? Então a gente não pode, o que a gente não pode ser, como eu digo, é xiita, como eu brinco assim, eu falo assim, a gente não pode ser xiita. Xiita que eu digo a gente não pode pegar e falar assim, não, tem que ser desse jeito. Radical. Exatamente, né? Tem que ser desse jeito. Não, você tem que estar aberto. Você quer parto normal? Ótimo, vamos tentar. Não deu certo, vai pra cesárea. Aquela segurança da paciente falar assim, a partir desse momento você está correndo risco. Você Exato. é seu bebê. Exato. E eu vou ter que tomar uma decisão que é melhor para vocês dois. Né? Exatamente. E tem que ser, ela tem que aceitar no sentido de que ela não pode colocar em risco nem a vida dela e nem a vida da criança, né? E isso tem que ser conversado no pré-natal. Quando você tem essa conversa que você estabelece, a paciente, ela aceita, ela entende. A grande questão é que, às vezes, nós, médicos, né, a gente quer impor as coisas, a gente não quer explicar. Quando você chega para um paciente e explica os motivos pelo qual você está tomando aquela decisão, aquele paciente ele vai te entender. Ele não vai ter dificuldade de entender. Agora, se você simplesmente só... A partir de agora é cesárea, vai ser pronto. assim. Ele não vai entender. O que está acontecendo? Como assim cesárea? Mas eu queria parto normal. Como assim? Entendeu? Então, é uma questão de conversa, né? De você ter uma boa relação médico-paciente. Voltar lá para a faculdade, né? E assim, o que eu vejo... Já aconteceu com algumas amigas minhas. Isso não deve ser assim, uma rotina. Mas, às vezes, você faz um pré-natal todo com o médico e de repente... vai parir isso daí é uma questão Brasil. Me conta, porque assim, isso já levou trauma para muitas pessoas que eu digo conheço. que é uma questão Brasil, assim. Eu fui para o Japão fazer um curso sobre mortalidade materno-infantil. Passei 42 dias lá, vendo como que era a questão de parto, crescimento e desenvolvimento, observacional, né? Não cheguei a colocar a mão na massa, mas observando, né? E lá, a cultura é completamente diferente daqui. As pacientes, elas têm assistência durante o pré-natal. Não é só com o médico, né? Elas têm assistência com o médico e com o enfermeiro. Agora que a gente está começando a fazer isso aqui, entendeu? E não tem aquela cultura de que, não, aquele é o médico, é o meu médico. Porque se a gente for parar para pensar assim, isso vai aumentar a nossa taxa de cesárea. Por quê? Porque você vai esperar aquele momento certo, né? Exato. Como é que um médico vai conseguir fazer um pré-natal de várias pacientes? Que está presente para todas, né? Entendeu? Então, é uma questão de cultura nossa. Então, é como eu sempre falo para as pacientes, a gente tem que confiar na equipe. Hoje eu só faço pré-natal no Porto Dias, que é um Porto Dias / Mater Dei, né? Então, lá a gente tem tentado criar essa questão de a paciente ter contato com vários profissionais para ela se sentir segura naquele momento, né? Porque eu entendo que também não deve ser fácil a gente chegar e falar assim, não, eu acompanhei com essa pessoa aqui e com outra. Mas a gente tem que parar para raciocinar nessa questão também. Qual é o mais importante nesse momento, né? A gente está num lugar seguro, com profissionais bons, mas que seja feito à vontade principal, que seria um parto normal, Exatamente. Né? Entendeu? Do que, não, eu vou estar com um profissional fulano de tal, né? E chegar na hora... não conseguir ter o parto normal por conta de diversas situações, entendeu? Então, assim, é uma questão muito nossa isso, de ter do obstetra ser o obstetra daquela paciente, de ser, entendeu? Fora não é assim. Lá no próprio Japão, as enfermeiras, elas fazem ultrassom. Às vezes o pessoal, quando eu cheguei de lá, todo mundo, mas Vanessa, como assim? Elas fazem ultrassom? Eu digo, gente, elas fazem ultrassom. Então, as pacientes de baixo risco, elas ficam com a enfermeira. O médico, ele só entra nas pacientes de baixo risco, de alto risco. Entendeu? Então, a visão de assistencial saúde é completamente pública diferente. É completamente diferente da nossa, entendeu? Lógico que a gente vai demorar anos-luz para chegar nesse nível. Mas o que eu quero dizer? O Japão, uma das cidades que eu visitei foi Okinawa. Lá eles estavam há 2 anos, sem nenhum óbito materno. Que aqui a gente tem ainda altíssima nossa taxa de óbito materno. Entendeu? Então, 2 anos. Com esse modelo. Mas sabe o que eu vejo também? Então, será? A gente mudar uns paradigmas também, né? Com certeza. Estilo de vida. A gente pensa aí no estilo de vida da mulher dos 20 a 45, que é a idade reprodutiva, né? Depois algumas já começam a entrar no climatério. A gente, assim, acha lindo a mulher grávida acima do peso,
né? Come por 2, come por 3, é só 250 calorias, tá, gente? No segundo trimestre e 350 no último trimestre, a mais do que ela deveria ingerir. Ou seja, eu brinco, é o máximo ali, é um misto quente. Sim. Aí a pessoa come, às vezes, engorda Desenfreadamente. 20, 30 quilos, Sim. né? Aumentando os riscos de todas as doenças ali do periparto. Diabetes gestacional, Pro bebê também, pré-eclâmpsia. Com certeza, porque aí essa criança que a mãe tiver diabetes gestacional, ela tem mais risco de ter obesidade no futuro, né? Ela tem mais risco de fazer hipoglicemia logo depois do nascimento. Então, assim, é uma série de riscos que, com certeza, o estilo de vida dessas pacientes vai influenciar diretamente. Tanto que eu falo para as minhas grávidas, vão caminhar, vão fazer hidroginástica, vão fazer pilates, aquelas que não fazem nenhuma atividade física. E as que fazem, continuam. E aí, às vezes, é até engraçado, porque aí as mães, né? As avós, né? As mães das filhas das avós. Mas, minha filha, você tem certeza que você pode ir pra academia? Isso tá errado. A gente escuta muito isso, e assim, né? tem muito médico ainda que mantém. mantém um pensamento muito ali atrás de que a grávida não pode fazer atividade física. Um movimento extremamente importante para a mulher, né? Nesse período, muito mais ainda para o bebê também, claro que tem todas aquelas orientações, né, que vocês fazem com relação à frequência, à atividade de impacto que não pode ser feita, mas ser ativo é muito importante para essa grávida. Com certeza vai ser importante, porque isso daí, no caso das pacientes que vão querer o parto normal, vai ajudar, tá? E vai diminuir muito os desconfortos, principalmente no terceiro trimestre. Então, aquelas dores nas costas, dificuldade para se movimentar, aquela grávida que é ativa e faz uma atividade física, dificilmente ela vai ter tantas queixas nesse sentido do que aquela grávida que fica o dia inteiro lá na rede, achando que tem que ficar dormindo e comendo, e é isso. Então, aqui a gente já falou ali da adolescência, da fase reprodutiva, e aí, assim, eu acho que ficaria aqui falando muito tempo, né, Vanessa? Mas, assim, quais são as tuas dicas para um período mais específico da mulher? Quando a mulher está no climatério, né? E quero que tu explique para as pessoas a diferença do climatério e da menopausa. Sim. E quais são as dicas, assim, que tu possa dar gerais para essas mulheres nesta fase da vida? Certo. Pegando o gancho da atividade física, essas mulheres, a atividade física ela vai ajudar bastante, porque, por exemplo, a mulher... É remédio, né? Oi? É um remédio. É um remédio, exatamente. Ela vai melhorar o sono, vai melhorar a própria imunidade. Então, a atividade física e a alimentação, isso daí é fundamental para que ela tenha um envelhecimento saudável, né? Aí vamos falar da diferença entre a menopausa e o climatério. O que é a menopausa? É a última menstruação. Então, a paciente menstruou pela última vez, ela marcou aquela data lá no calendário, passou 1 ano sem menstruar, a gente já diz que ela entrou na menopausa. Se depois desse 1 ano essa paciente vier a ter um sangramento via vaginal, ela precisa procurar o ginecologista para fazer uma investigação. Exatamente, para saber a causa, tá? Por isso que é importante entender que a menopausa é 1 ano após, né? Então, tá lá, por exemplo, novembro foi a última menstruação. Novembro do ano que vem, parou. Se sangrar depois disso, tem que investigar, tá? Perfeito, isso é muito climatério, o que é o climatério? É essa fase que a gente chama de perimenopausa, que é ali por volta, antes da menopausa e após, que a paciente pode ter fogacho. O que é fogacho? Aquele calor, né? Irritabilidade. A irritabilidade que quer matar o marido. Insônia. Então, isso faz parte do climatério. E como eu disse, a atividade física, você vai ajudar nessa questão, principalmente da imunidade, do sono, né? Alimentação, né? Você pode, algumas pacientes têm indicação de reposição e para isso a gente vai ter que ir no ginecologista para poder fazer os exames para ver se a paciente não tem contraindicação de reposição, que tem algumas contraindicações, por exemplo, se a paciente tiver alguma lesão na mama e etc. Então, isso daí vai ser individualizado, né? Eu sempre opto pela reposição quando é possível, porque a gente sabe que tem algumas pacientes que não sabem, mas isso daí diminui o risco da paciente ter osteoporose, por exemplo, né? Que é a possibilidade da paciente ter fratura no futuro. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E a atividade física vai ajudar nisso daí também, porque vai fortalecer a massa muscular, consequentemente, vai fortalecer o osso também. E então, assim, tem estudos agora novos falando sobre até a diminuição da incidência de Alzheimer com o uso da reposição hormonal, né? Então, assim, a gente tem melhora de cognição, uma estabilização de processos de alteração de humor, como depressão, ansiedade, né? Então, é muita coisa, né, Vanessa? A questão cardiovascular que é importante. Então, essas pacientes que entram na menopausa, elas têm mais risco de ter infarto, né? Então, às vezes, a paciente fica com medo de fazer reposição. É muito comum no consultório a gente chegar, a paciente está na menopausa. Aí você fala assim,
Aí faz mamografia, faz todos os exames, tá toda redondinha, dava para começar uma reposição numa boa, sem nenhuma contraindicação. Vamos começar? Não, doutor, esse negócio de hormônio... É câncer, né? Exatamente. Então, a gente já tem vários benefícios que estão relacionados a essa questão da reposição hormonal na menopausa quando ela não tem contraindicação, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração e tá oferecendo para esses pacientes. Lógico que se ela não aceitar, a paciência, a gente vai ter que tratar aquele sintoma específico ali e não vai poder fazer a reposição, né? Eu sempre falo para os meus alunos, a primeira coisa é saber quando não usar, né? Exatamente. Para depois tu colocar as pessoas naquela situação. Então, assim, as contraindicações é o primeiro ali, né? Sim. Aí depois a gente tem que vencer o desafio do preconceito. Exatamente, porque muitas delas acham que pode vir a trazer câncer. E quando, na verdade, é o contrário, vai trazer uma série de benefícios que a gente está discutindo aqui. Eu tenho vários pacientes que falam assim, eu não vou fazer que eu vou engordar. Eu falei, olha, pelo contrário, o climatério, a gente tem estudo que tem 2 a 8 quilos a mais nesse período. Se você fizer o que a sua ginecologista está pedindo, a gente vai ajudar, isso vai ajudar você, que o estrogênio, ele é um regulador do metabolismo, né? Então, quando a gente faz o hipoestrogenismo, a gente já cai ali a taxa metabólica basal, e isso altera toda a mulher, porque aí vai estar irritada, né? Tá com aumento de peso. Então é muita coisa, né, Vanessa? Com certeza. Muita coisa. E um conselho da ginecologista e obstetra da Vanessa. Assim, o que você falaria para uma mulher agora que está ouvindo a gente com relação à saúde dela no geral? No geral, que, né, procure uma ginecologista anualmente, né, para que ela possa ter esse cuidado, esse olhar, tanto com relação à anticoncepção, se for o caso, né? Com relação, se a paciente, uma coisa importante aqui, que eu acho que a gente acabou não tocando, pacientes precisam fazer consulta pré-concepcional, né? Paciente que quer engravidar, precisa ir no ginecologista antes de engravidar. O que acontece muito é a paciente ir no ginecologista depois que já engravidou. E aí não faz a reposição adequada, não faz o que precisa para que a gente possa ter ali um ambiente saudável para gerar uma criança. Então, procurar uma ginecologista para tirar as dúvidas com relação à concepção, com relação à própria gestação, né? E com relação à menopausa. Então, nós somos os clínicos da mulher, né? É. A gente vê a mulher como um todo. Então, eu já tive em vários momentos da vida, certeza, né? Então, inclusive, a minha logo é cuidando de você em todas as fases, viu? Ai, que legal! E justamente por conta disso que a gente cuida da paciente na adolescência, a gente cuida da paciente durante o período fértil, na gravidez e na menopausa e quando ela já tá idosinha ali. Que eu tenho as minhas pacientes idosas, são as melhores, inclusive, porque elas conversam horas e horas e são as mais agradecidas, né? É. E, assim, procurem uma ginecologista para terem, né, esse acesso, para conversar, para conhecer, porque isso é importante, você conhecer que algumas pacientes têm patologias associadas, enfim, a gente precisa ter todo esse cuidado também. E, Vanessa, me conta, as pessoas te acham aonde na rede social? No meu Instagram, Vanessa Garcia Ginecologista. Lá tem todas as informações. Ah, eu amei mesmo, Vanessa. Foi muito bom. Só que assim, eu acho que esse tema aí, saúde da mulher, é um tema muito amplo, né? Então ficou bem... Tem muitas coisas que vocês podem ainda mandar pra gente, né? A gente pode voltar. E aí a gente... A Vanessa volta. Eu volto, né? Porque adorei. Olha, falar da adolescência não pode. Falar sobre vida reprodutiva é outro. Falar climatério é outro, né? Então a gente tem, assim, essa missão, né? Eu acho que nós, como mulheres médicas, e as profissionais de saúde também, mulheres, da gente olhar uma para outra com muito carinho, né? Eu fiquei emocionada aqui no Pod, fiquei também antes da gente conversando com a tua sensibilidade, ouviu? Isso é um presente hoje para mim ter te conhecido. Igualmente, e Camila. acredito que para vocês também. Então a gente está encerrando aqui esse Pod. Eu faço um convite para vocês acessarem as redes sociais da Fronte Saúde, YouTube também, e os nossos episódios anteriores que estão maravilhosos, igualmente esse que foi aqui com a Vanessa. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Camila. Prazer. Gratidão. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.